Voltamos aqui, deu um pequeno problema aqui, mas já voltamos à normalidade do vídeo. Lucas capítulo 2, versículo 4, vai nos informar que todos foram cheios do Espírito Santo. E é uma necessidade urgente, uma necessidade prioritária na vida de todo aquele que serve e que prega e que se chama Igreja de Deus. Precisamos vermos uma vida plena, maiúscula e superlativa do poder do Espírito Santo. A igreja precisa ser uma igreja cheia. Quando o Dr. Lucas ele narra esse episódio, e ele então diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam guardando a promessa, todos que estavam orando, todos que almejavam, que desejavam, todos que unânimes esperavam a descida do Espírito Santo. Então todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja ela precisa urgentemente ansiar por uma vida cheia do Espírito Santo, porque nada mais qualifica uma igreja para o exercício, para a função de ministro, de instrumento de Deus, para o exercício da obra de Deus, como uma vida cheia do Espírito Santo. Já dizia John Stott, um dos maiores exegetas bíblicos do século XX, que antes de Cristo mandar a igreja para o mundo, primeiro ele mandou o seu Espírito para a igreja, porque não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder e não há avivamento sem o derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente, a igreja precisa urgentemente experimentar a qualidade maiúscula e superlativa de uma vida cheia do Espírito Santo. Estamos vivendo um tempo de grandes confusões, estamos vivendo em um tempo em que o nível espiritual da igreja está doente. O nível está bem lá embaixo daquele nível em que a igreja começou. E ela só tem decaído, a um decréscimo muito grande na vida espiritual da igreja. A igreja não tem avançado, a igreja não tem crescido, mas ela tem a cada dia retrocedido no que tange uma vida mais perto de Deus, mais cheia do poder de Deus. E nós precisamos, primeiro, nos conscientizar que não está nada bem com a igreja. Segundo, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, do nosso desvio de Deus, do nosso divórcio das Escrituras. E quando reconhecemos isso, aí vamos partir em direção ao altar da oração, a vida de devoção nas Escrituras e de adoração ao nome do Senhor. Aí o fogo vai começar a pegar de dentro para fora. Aí Deus voltará para a igreja, porque a igreja ela estará voltando através dessa busca, dessa volta, desse arrependimento. Ela estará voltando para Deus. E olha como a igreja precisa voltar urgentemente para Deus. A igreja precisa se voltar para Deus. Como Joel, ele diz que lá no capítulo de número 2, versículo 28 em diante, que há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito e eles profetizarão. Agora a questão é, Joel diz, depois
de quê? Depois que, desde a criança, de peito ao ancião, se voltar para Deus, depois que os ministros, os sacerdotes voltarem a chorar entre o alpendre e o altar, depois que a nação rasgar não mais as vestes, e sim o coração, aí o Espírito Santo, ele descerá, ele possuirá a igreja, e a igreja voltará a respirar o oxigênio do céu. Aí as pessoas voltarão a sentir Deus através da vida da igreja, porque a vida da igreja estará saturada de Deus. A igreja voltará a transpirar e reverberar a influência de Deus para a sociedade em que ela vive. Senhores, urgentemente, a igreja precisa de cura e de restauração. A noite aqui está caindo e eu vim aqui orar, interceder um pouco mais, buscar um pouco mais, porque estamos sendo bombardeados, atacados pelo nosso inimigo, pelos seus asseclas, e estamos acuados, amedrontados, e precisamos reagir. E não podemos reagir com o braço da carne. Precisamos reagir com as armas espirituais, as armas da luz. Precisamos reagir urgentemente. Reagir, enfrentar, guerrear, marchar para frente, olhar para o alto e não retroceder, e não voltar atrás, e não recuar. Quero finalizar essa minha pequena exposição com essa frase: Igreja de Jesus, ministros, pastores, pregadores, cantores, Deus, o Evangelho para nós, Cristo para nós, a cruz para nós, é um caminho sem volta. Que Deus nos dê graça para falarmos como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me estará guardada, não somente a mim, mas todos quanto amar a vinda do Senhor, porque o justo juiz nos dará. Que Deus nos abençoe. Deus sempre, Evangelho sempre, cruz sempre, retroceder jamais.